Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Irmãos, como podemos experimentar a grandeza de Deus na adoração? A adoração é algo maravilhoso. Quando nós entendemos a adoração, nós estamos livres para vivê-la da maneira que ela quer. Quero começar esse culto dizendo: louvado seja Deus por tantas pessoas que estão hoje conosco. Algumas pessoas passaram uma semana difícil, atribulada, complicada, mas o Senhor foi bom, protegeu, guardou e trouxe muitos de nós à sua casa. Amém, queridos? Então louvamos ao Senhor por isso. Trago uma lembrança da profetisa que nesse momento está em Santarém, depois de ter feito uma viagem bem longa para o sudoeste do Pará, Altamira e tantas outras cidades, e ela já está em Santarém. Se Deus quiser, essa semana ela estará conosco. Talvez na quinta-feira ela já esteja chegando, depois de algum tempo na viagem dela. Mas eu queria também abrir um parêntese e falar sobre aquelas pessoas que me deram um retorno da mensagem de domingo passado. A mensagem de domingo passado talvez tenha sido uma das mais difíceis para mim pregar, como foi domingo passado. Mas o mais interessante é que eu sempre digo uma coisa e ela é a verdade: a voz pode ser minha, mas a palavra é de Deus. E por ser de Deus, sempre haverá um retorno. E eu fiquei muito impressionado. Não só após o culto no domingo à noite, ainda assim nós tivemos aqui algumas pessoas, e durante a semana algumas pessoas me deram um retorno do culto, da palavra de domingo à noite. E a coisa que eu mais acho interessante é que quando o Espírito Santo fala, ele fala. Ele não tem como não tocar no coração daqueles que querem seu coração ser tocados. Às vezes as pessoas elas estão com tantas dificuldades, tantas lutas, mas a palavra ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, quando o retorno das pessoas no domingo, na semana, me chamaram a atenção, porque Deus quer estar falando com a igreja. Deus está falando. Inclusive eu coloquei isso, ouvimos isso no domingo na oferta, e eu coloquei isso na lição do GA essa semana. Deus está falando com essa igreja. O problema é que às vezes nós não queremos ouvir, porque ouvir nos custa, ouvir nos mexe com as nossas entranhas, e isso às vezes é dolorido, é difícil. Mas nós precisamos aprender a ouvir, e não só ouvir, mas a corresponder o que ouvimos. Então, se você precisa entender algo, leia, estude a palavra de Deus. Ela não precisa de mim, obrigado. Ela não precisa de mim para você ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus. Mas tem alguém que me falou uma coisa essa semana: eu não consigo ouvir a voz de Deus. E isso me chama a atenção, porque como um crente não consegue ouvir a voz de Deus? Como é que alguém que diz que está na caminhada com o Senhor não consegue ouvir a voz de Deus? Isso me assusta. Porque se eu consigo ouvir a voz da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, se eu consigo ouvir a voz de todo mundo e não consigo ouvir a voz de Deus, certamente eu não estou surdo. É que talvez eu não esteja com condições de ouvir a voz de Deus. E isso me chama a atenção, porque se você é um crente, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa saber quando Deus diz para você: para, vai, não vai, fica, para cá, para lá, isso e aquilo outro.
que seria muito natural para aqueles que andam com Deus, sim ou não? Seria muito natural. Agora, se você está na presença dele e não tem ouvido a voz dele, não me pergunte se ele está mudo. Me pergunte se você está surdo. Porque Deus não deixa de falar. Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, Deus fala na palavra, Deus fala em profecias, Deus fala em canções, Deus fala em tudo. Porque tudo fala alguma coisa de Deus. Agora, é muito interessante você entender que para você ouvir a voz, você tem que estar conectado com Ele, alinhado com Ele. Eu, graças a Deus, não tenho problema em ouvir Deus. Eu tenho problema em obedecer Deus. Esse é meu problema. E eu confesso isso. Porque às vezes Deus está me dizendo uma coisa para fazer uma coisa, e eu reluto, porque relutar faz parte da minha natureza humana. Porque desobedecer a Deus é muito fácil. Obedecer a Deus é mais difícil. Então eu acho que eu tenho que melhorar na minha sequência de obediência, não na minha sequência de audição. Eu sei que eu ouço Deus. E às vezes Deus está me dizendo uma coisa para mim fazer, e eu reluto, porque eu sou humano. E acho que Deus poderia usar outro para falar. Mas Deus sempre fala e nós temos que obedecer. E essa semana, lendo a história de Jonas, eu fiquei impressionado. Como Deus pode chamar um homem para salvar uma cidade, mas um homem pode ouvir Deus e fechar seu coração para Deus. Pode ouvir Deus e dizer: não, Senhor, esse povo não merece. Esse povo está longe dos seus lábios, do seu coração. E aí ele teve que experimentar algo que ele talvez nunca esqueceu. Que foi passar por um período de provação para entender que tinha que obedecer. E eu tenho falado para Deus: eu não quero passar por provação para aprender a obedecer. Então quebra o meu coração para obedecer. Quebra a minha vida para obedecer. Não que eu tenha que ir para a barriga do grande peixe para ouvir. Ou mentira, para entender e obedecer, porque ouvir ele ouviu. Não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo falar para você. Mas você precisa parar e ouvir e obedecer. Mas se você não ouve, você não vai obedecer. Então eu peço ao Espírito Santo que traga ouvidos à igreja nesses dias, para ouvir o que o Espírito tem falado a ela. Não só através de mim, mas qualquer pessoa que tem vindo aqui, tem falado muito em nome do Espírito Santo, em nome de Deus. E a gente precisa parar para obedecer. Isso vai nos custar se não obedecermos. Porque se a gente desobedece, a gente vai ter um peso na costa que vai fazer a gente vai chorar. Eu não sei se eu estava conversando hoje com o meu pai e estava falando com ele sobre isso. Antigamente nós entrávamos na igreja, e não é muito tempo atrás não. A gente entrava na igreja, a gente sentava, se ajoelhava, orava, chorava. Porque a gente ouvia a Deus e a gente se arrependia através do choro. Hoje a gente não vê mais isso. Porque alguma coisa tomou lugar do Senhor do nosso coração. Porque alguma coisa roubou o Senhor do nosso coração. Porque há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não escancara seu coração na presença de Deus? Há quanto tempo você não ouve Deus dizer para você? E eu vou dizer para você eu vou dar a você um exemplo. Toda vez que eu ouço Deus, eu choro. E eu não choro porque eu tenho que chorar.
às vezes eu choro porque o que ele acabou de me falar ou é muito grande, ou é muito difícil, ou é muito complicado e eu não quero fazer aquilo. Mas é preciso fazer. Tem coisas que você não faz porque você quer. Você faz porque é preciso. Ai, como seria bom se só fizéssemos o que nós gostamos. Mas não, a gente não só faz o que a gente gosta. No Dia dos Pais, eu estava dando uma mensagem na escola que eu sou professor, e eu dizia aos pais, não existe essa ideia que a vida de um pai é simples. Porque tem pai que engole sapo todos os dias só para proteger seu filho ou dar a ele uma oportunidade melhor. E quando acabou a ministração aos pais, alguns me perguntaram o seguinte: quais são os sapos que você engoliu? E eu disse, são tantos. Mas eu faço isso não porque eu gosto, eu faço isso porque eu preciso. Você está entendendo o que eu estou te falando hoje? Tem coisas que você não vai fazer porque você gosta. Você vai fazer porque você precisa. E fazer o que precisa é necessário. Até para que você tenha uma vida diferente do que você tem hoje. Se você não entender isso, desculpa, você vai rodar em círculos e vai perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque o que Deus tem para nós não está ligado só em eu querer fazer. Está ligado em eu fazer mesmo quando eu não quero fazer. O Adilson cantava uma música antigamente comigo. Adilson, cadê o Adilson? Está aí o Adilson? Quando eu não quero, lá do Koinonia, né? Quando eu preciso obedecer, mesmo quando eu não quero. Era uma música do Koinonia. O Adilson cantava essa música. E eu gosto muito dessa música porque ela fala muito comigo. Eu preciso obedecer, mesmo quando eu não quero. E quando eu não quero, é aí que eu vou obedecer. Porque isso está me matando, mas está me dando uma coroa na presença do Senhor. Aí eu quero te dizer uma coisa hoje. Aprenda a obedecer, mesmo quando você não quer. Porque é isso que vai fazer você gerar algo no Senhor. Amém, queridos? Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 em diante, você conhece bem essa história. Mateus capítulo 25. Jesus reúne seus discípulos e conta uma história para eles que se chama-se uma parábola. Jesus está chamando seus discípulos e vai contar uma parábola que é interessante porque ele vai fazer com que os seus discípulos pensem no que ele está falando. Por isso parábolas é uma coisa legal para ensinar as pessoas. E diz assim, Jesus dizendo aos seus discípulos: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu os seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Então Jesus está dizendo o seguinte, que esse Senhor reuniu os seus servos e deixou algo valioso com eles. Pode prosseguir. Dividindo-os de forma proporcional à capacidade deles, ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro.
O servo ao qual lhe havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta aonde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho aonde não plantei e ajunto aonde não semeei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro deste servo e dei ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora, lancem este servo inútil para fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola, ela é muito real para mim nos dias atuais. Ao olhar para essa parábola, meus irmãos, eu começo a entender que Jesus está ensinando aos seus discípulos alguns princípios que nós deveríamos, nos dias atuais, atentar. E pelo menos tentar praticar esses princípios em nossas vidas. Já que vivemos em uma era onde muitas coisas estão mudando. Mas uma das coisas que não mudará é o princípio da palavra. Jesus reafirmou dizendo isso: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isso significa que estamos diante de algo que é real para mim e real para você como servos de Deus. Jesus começa dizendo aos seus discípulos que essa história é semelhante ao reino dos céus. Então ele estava tentando interpretar aos discípulos um princípio importante, que os céus têm um princípio e ele deve ser respeitado e valorizado. Nesse contexto, nós observamos que o Senhor chamou um servo. Ele tinha 5 talentos. Outro servo tinha 2 talentos. E o terceiro servo, ele deu 1 talento. É importante analisarmos e percebermos que quando Jesus está dizendo sobre talentos, ele está também nos dizendo a importância de termos aquilo que ele nos entregou e valorizarmos e multiplicarmos o que ele nos deu. Nesse caso, Jesus não está falando de dinheiro. Nesse caso, Jesus está falando da sua obra. Ele está falando daquilo que nós somos feitos ou fomos chamados para fazer. Jesus está dizendo que ele entregou talentos
às pessoas, aos homens. Só que os homens estão, talvez hoje, entediados ou perdidos em relação a isso. Jesus está dizendo aos seus discípulos a importância de multiplicarmos o que nós temos, de falar o que falamos, de ensinar o que temos, de entregar o que Ele nos entregou. É isso que Ele está falando. Ele está falando de gente que Ele comissionou para que eles possam corresponder às ansiedades desse Senhor da seara, ou o Senhor do talento. Não existe ninguém que vá pegar um talento e não vá multiplicar se não amar a obra ou a vida do seu Senhor. Hoje em dia falamos tanto em isso, aquilo, outros, ministérios, pastores, apóstolos, profetas. Mas às vezes esquecemos que muitas dessas pessoas só chegaram aonde estão porque estavam dispostos a multiplicar os talentos que receberam do Senhor. Às vezes, nós não temos mais nenhum tipo de força para multiplicar os talentos. Deus te deu talentos. Deus me deu talentos. Deus nos deu talentos. E esses talentos precisam ser multiplicados. Talvez você diga assim: mas por que Jesus disse que um recebeu 5, outro recebeu 2, ou outro recebeu 1? É porque o Senhor sabe a quem confiar seus talentos. E a espera desse recompensa é que esses que receberam talentos possam multiplicar os talentos que receberam. Porque, ora, aquele que tem 5 pode fazer 10, aquele que tem 2 pode fazer 4, aquele que tem 1 pode fazer mais 1, fazer 2. O problema é que a gente acha que um talento que recebemos não é suficiente para fazer a multiplicação, porque achamos que o medo, ou achamos que o que as pessoas vão pensar de nós, pode às vezes nos tirar daquilo que o Senhor tem. Não, o Senhor chamou a igreja para multiplicar os seus talentos. Deus chamou a igreja para pregar o Evangelho. O Senhor chamou a igreja para discipular pessoas. O Senhor chamou a igreja para levantar uma missão que eu preciso corresponder a ela naquilo que o Senhor me deu. O problema é que eu estou achando que aquilo que Ele me deu não é importante. Tudo o que Ele deu a você é importante. Tudo que Ele entregou a você é importante. E a importância de tudo que Ele te entregou está linkado ao resultado que você traz para o seu Senhor. Você vai observar bem esse texto e diz que o Senhor ficou feliz com quem multiplicou o talento, mas ficou entristecido com quem escondeu o talento. Esse é o tempo de você e eu levantarmos e pegarmos os nossos talentos e multiplicarmos em nome de Jesus. Esse é o tempo de pregar o Evangelho, esse é o tempo de ensinar, esse é o tempo de discipular, este é o tempo de sair de trás, não sei de onde, e se levantar e pregar o Evangelho. Porque é muito fácil alguém querer subir a um púlpito e esquecer que existe por trás de tantas coisas um serviço que precisa ser cultivado. Muitas pessoas esquecem que para você chegar em algum lugar, você precisa ser um servo fiel. Um servo que o Senhor elogia. Você é muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e porei você no muito. Tem gente falando, achando que Jesus está falando de dinheiro. Jesus não está falando de dinheiro, não. Jesus está falando do seu reino, do seu ministério. Eu quero dizer uma coisa para você: ninguém chegará a um lugar alto se não passar pelos lugares pequenos. Ninguém chegará a um ministério se não discipular, se não evangelizar, se não ganhar almas para Jesus. Ninguém chegará a lugar nenhum no reino de Deus olhando apenas para aquilo que recebeu e enterrando. Nós precisamos corresponder à ansiedade, à necessidade do Senhor Jesus nesses dias. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar
a responsabilidade que nos foi confiada. Jesus nos deu uma responsabilidade. A parábola dos talentos fala sobre usar os recursos que Deus nos deu, seja dinheiro, tempos, dons, palavra, qualquer outra coisa, para manifestar o seu reino nesta terra. Outras passagens nos confirmam que somos administradores dos dons que Deus nos deu. Por isso, abra a sua palavra, a sua Bíblia, na primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 4, no versículo 10. Você é responsável pelaquilo que o Senhor te confiou. Sabe, não adianta você ser um depósito. Você não pode ser um depósito. Você tem que ser um lugar onde as coisas que estão dentro de você sejam multiplicadas, irmãos. Eu quero declarar na tua vida hoje que toda a riqueza que o Senhor te deu, seja de sabedoria, seja de intelecto, seja de unção, será multiplicada na sua vida. Mas como eu vou multiplicar? Eu só vou multiplicar quando eu entender o que aquela mulher, a viúva, entendeu quando foi procurar o profeta de Deus. A viúva, a viúva no Antigo Testamento, no livro de Reis, e no livro de Samuel, a Bíblia diz que ela estava numa necessidade grande. Os seus filhos estavam prestes a serem levados como escravos. E ela foi até o profeta e disse: olha, o meu marido era um homem de Deus. E ela ouviu daquele profeta: o que você tem? Qual é a sua pendência? Ela disse: eu estou numa necessidade grande. E ele disse a ela: vá, pegue uma vasilha, traga a mim, e vai haver multiplicação na sua casa. Só há multiplicação quem está disposto a multiplicar alguma coisa na sua vida. Se você está na igreja, se você está no ministério e não tem multiplicado nada na presença do Senhor, você está sendo estéril. Porque não adianta você ter todo conhecimento dentro de você e não liberar esse conhecimento às pessoas. Você precisa discipular, você precisa pregar, você precisa ensinar as pessoas, você precisa parar de ser um parasita e ser agora um agente de multiplicação em Deus. Porque um agente de multiplicação, quanto mais dá, mais tem. Gente que acha que não precisa democratizar ou multiplicar nada, sempre ficará para trás. Mas os melhores são aqueles que multiplicam o que Deus colocou no seu coração. Eu libero para a tua vida hoje uma multiplicação de Deus. E eu não estou falando de dinheiro. Você precisa parar e olhar e pegar os seus talentos e multiplicar seus talentos. Porque quando você multiplica seus talentos, Deus vai abençoar você. Então, se você tem palavra, ensino, dom, se você tem qualquer outra coisa, eu profetizo na sua vida que seja liberado multiplicação na tua vida. Porque ficar retendo o que tem de Deus na tua vida não é saudável. Jesus vai dizer que de dentro de nós sairá rios, mas se a água está parada, o que acontece com a água? O que acontece com uma água parada, irmãos? Oi? Apodrece. Tem muito crente com água podre dentro dele, mesmo tendo um poço de água viva. E eu quero profetizar na tua vida hoje que esse poço vai jorrar. E quando ele jorrar, gente que não conhece Jesus vai vir até você e vai receber. Eu quero liberar você para abençoar vidas, ensinar vidas, discipular vidas, porque a água não está mais parada. Por isso vai trabalhar no GA, crente. Por isso vai exercer alguma função na igreja, crente. Para de ter água parada dentro de você, porque água parada só atrai o que não presta. Água parada só traz bicho. Água viva traz peixe novo.
água viva, gera coisas novas. Quem recebe isso no seu coração hoje? Por quê? Porque o Senhor está querendo usar você nos seus talentos. Mas é mais fácil você optar em abrir a sua casa para uma televisão, para uma festa, para isso, para aquilo outro, do que abrir a sua casa para falar de Jesus. É mais fácil você investir seu tempo em coisas que não atraem coisas boas, do que investir seu tempo ensinando as pessoas. Esse é o tempo de ensinar pessoas, e eu quero profetizar na sua vida: se você abrir a sua vida para multiplicar, Deus multiplicará a sua vida. Deus multiplicará o seu ministério. Deus chamou você para tocar essa geração. Deus chamou você para abençoar essa geração. Deus chamou você para liberar essa geração da escravidão do pecado, da imundícia do pecado, e transformar pessoas em gente livre. O problema é que você está querendo que caia um anjo do céu e te levante como ministro. Não vai levantar. Nenhum ministro é levantado porque é bonito. Os ministros são levantados porque Deus toca, porque Deus multiplica, porque Deus traz sobre eles responsabilidades. Diz assim 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Observe isso. Deus concedeu dons. Deus concedeu dom a cada um. E vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e verdadeira graça divina. Deixa eu mais dizer uma coisa para você. Quem acredita que tem um dom aqui? Se você acredita que tem um dom, o que você está fazendo com ele? Há quanto tempo você não ensina a palavra de Deus para alguma pessoa? Há quanto tempo você não abre a sua casa e convida seus amigos para ouvir de Deus? Há quanto tempo você não prega de Deus e dizendo: eu sou um ícone da bênção de Deus e eu quero abençoar a sua vida? Eu quero profetizar hoje: se você tem um dom, ele vai se multiplicar, porque ele foi chamado para servir as outras pessoas. E é chamado para servir os crentes? Não, é para servir as pessoas que não conhecem a Jesus. E eu abençoo a tua vida hoje, para pregar o evangelho às pessoas, para abençoar as pessoas, para trazer aquilo que você tem na vida delas. Mas eu descobri uma coisa: tem gente que não tem nada. Mesmo dentro da igreja não tem nada. E às vezes aquele que não tem nada não quer nem ter. Porque o talento que teve já escondeu. Porque o talento que teve já levou para a perdição. Só que eu tenho uma triste notícia a você. Se você multiplica seus talentos, você será chamado de servo bom e fiel e herdará a graça, o lugar do trono de Deus. Mas se você for um servo não bom, mau e infiel, você não herdará nada a não ser o lugar que range os dentes. Pastor, que palavra dura. É dura, porque você precisa se levantar e resplandecer a glória de Deus na sua vida. Você precisa se levantar e precisa pregar o evangelho. Você precisa se levantar e precisa ganhar almas para Jesus. Você precisa parar de ser alguém que almeja algo, mas não está disposto a fazer algo que precisa. Ou você acha que Paulo foi o que foi porque estava apenas na estrada de Damasco? Não. Ele foi o que foi porque ele se submeteu à vontade de Deus. Jesus foi o que foi porque submeteu-se à vontade de Deus. Elias foi o que foi porque submeteu à vontade de Deus. Adão foi o que foi porque submeteu em parte à vontade de Deus. Ninguém chegará a lugar nenhum se não estiver disposto a se submeter à vontade de Deus na sua vida.
E a vontade de Deus é que as pessoas ouçam sobre o Evangelho. A vontade de Deus é que as pessoas saibam quais são as verdades que libertam. Irmãos, vivemos uma era onde o Evangelho está se colocando na mira daqueles que estão lá fora como algo podre, porque alguns estão fazendo do Evangelho uma podridão em nome de algumas coisas que querem. Mas nós somos a voz profética, nós somos a voz de Deus, nós somos a resposta de Deus a esta geração. Ou deveríamos ser. Ou deveríamos ser. A importância de sermos diligentes, irmãos. De trabalharmos ativamente na seara. Ouça. A carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23 e 24. Paulo nos chama a uma diligência. A Bíblia nos exorta a trabalhar com toda a nossa energia, como se estivéssemos servindo a Deus diretamente. Nós precisamos servir a Deus com energia. Quanta energia você tem colocado em coisas que não acumulam nada para você, a não ser trabalho, a não ser dores, a não ser dificuldades, enquanto deveria estar colocando a sua vida, a sua energia na seara do Mestre. Afinal, você diz que você é alguém que colocou a mão no arado. E quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. Porque Deus vai nos cobrar sobre isso. Diz assim: em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. A minha Bíblia diz o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A seara tem uma recompensa. Mas às vezes você pergunta, por que você não cresce, não evolui na obra de Deus? Por que você não tem uma oportunidade? Por que você não tem isso, aquilo, outro? Sabe por quê? Porque você está esperando alguma coisa acontecer, enquanto você deveria fazer acontecer. Você poderia abrir a sua casa, você poderia estar ensinando, você poderia fazer alguma coisa para Deus e receber a recompensa. Eu quero dizer uma coisa a você: você que faz a obra de Deus, nunca terá nenhum tipo de pendência com Deus, porque Deus sempre terá a recompensa a você. O problema é que você está esperando o quê? Não espere, esse é o tempo de fazer. Esse é o tempo que Deus está chamando essa igreja a uma recompensa em Cristo Jesus. Haverá uma recompensa, e a recompensa talvez não seja nessa terra, mas seja na presença dEle. Talvez seja quando você receber a sua coroa, e eu quero profetizar nesta casa aqui: haverá crentes com coroa na cabeça, e acima de tudo, várias pedrinhas em suas coroas. Porque isso fala de galardão, de atitude, de proatividade, a graça de Deus na sua vida. Outra coisa que eu aprendo com essa lição da parábola da semeadura, do talento, é que nós precisamos perder o medo dos obstáculos. O medo pode ser um grande obstáculo, mas o medo pode também gerar em nós um freio, uma parada nos obstáculos. Precisamos fazer mais, precisamos agir mais, precisamos ser mais equilibrados, mais fortes, mais corajosos. O servo que enterrou o talento foi paralisado pelo medo. O Novo Testamento nos lembra que o Espírito Santo nos equipa com poder para superar esse tipo de situação. Abra a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7. Paulo vai dizer a Timóteo a importância de
algo que eu vou chamar impulsionador. Eu estava falando hoje com alguém, dizendo, não haveria multiplicação dos pães se não houvesse fome. Não haveria cura de uma mulher com fluxo de sangue se não tivesse uma doença. Não haveria a liberdade de um demônio gadareno se não tivesse demônios possuindo a cabeça de uma pessoa. Mas o mais importante é que, aonde há situações semelhantes, sempre haverá uma resposta de Deus. No dia em que faltou comida, o Senhor pegou os pães e multiplicou. No dia em que o Senhor viu o demoniado gadareno ali endemoniado, foi lá o libertou. No dia em que o Senhor olhou a falta de pescaria dos homens, Ele foi lá e jogou a palavra e a multiplicação veio. Eu quero dizer para você, não importa qual seja a situação, quando você é a resposta de Deus, Ele vai multiplicar você. Quando você é a resposta de Deus, Ele vai dar a você as ferramentas necessárias para tocar nas pessoas. Não existirá milagre se não houver situações difíceis. Não existirá situação qualquer, multiplicação, se não houver escassez. Só haverá milagre aonde ele é gerado. E eu profetizo na sua vida hoje, geração de milagres na sua vida. Eu profetizo na sua vida hoje, que você é um instrumento que gera milagres, porque não é água parada, é água que flui diante do Senhor, porque a água não está podre, a água está viva. Porque a água viva traz vida. A água morta só traz mortandade. Observe se você não vai olhar para alguns lugares e vai ver crente morto. Crente que não tem mais nada a entregar, porque a água está podre. Mas quem tem água viva, sempre está fazendo o que o Senhor mandou ele fazer. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque vocês têm água viva para dar. Mas se você não tem água viva, o problema não é o Senhor do poço. É o poço. Porque o poço foi gerado para gerar água. Mas se está entulhado, ele precisa tirar os entulhos do poço. E às vezes o Senhor do poço somos nós. Paulo diz a Timóteo: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu quero dizer uma coisa para você, que o poder de Deus na sua vida te encoraja. O poder da tua vida, de Deus na tua vida, do Espírito Santo. É por isso que eu quero que você também aprenda uma coisa nesses dias. Aprenda a buscar a presença do Espírito Santo. Aprenda a orar em línguas. Aprenda a liberar palavras de línguas. Aprenda a buscar a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que vai te impulsionar. Ele vai te encher. Ele vai te levantar. Ele vai te empoderar. Porque é o Espírito Santo que faz o que eu e você não podemos fazer. É o Espírito Santo que move a igreja, irmãos. Mas nunca se viu uma igreja tão triste. Nunca se viu uma igreja tão cabisbaixa. Nunca se viu uma igreja tão sem destino como nós vivemos hoje em dia. Uma igreja que nós vamos a vários cultos, as músicas são de melancolia, perdeu a alegria, perdeu a força. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo é força, é coragem, é alegria, é poder, é tantas coisas na vida do crente, irmãos. Por isso busca a presença do Espírito Santo. Porque, pois Deus não nos deu o Espírito que produz
temor ou covardia. Ele nos deu o espírito de força, de alegria. Ele nos deu de coragem. Ele nos deu o espírito que vai mudar a história. Tem gente aqui que pode mudar a história da sua casa, da sua família, dos seus filhos, das suas gerações futuras. Tem gente aqui que, se deixar, o Espírito Santo vai tocar fogo, e vai cuspir fogo, e vai estar cheio da presença dele. Porque esses dias eu fiquei até assustado, que nasceu aí uma heresia no meio dos pentecostais, que uma igreja pentecostal não precisa fazer barulho. Eu disse, que loucura é essa? De onde saiu essa heresia? Que pentecostal não precisa pular ou dançar. Isso é heresia. Porque uma das facetas do Espírito Santo na igreja pentecostal é incendiar os crentes e eles serem livres para adorar a Deus. É eles cantarem, é eles dançarem, é eles pularem, é eles se alegrarem, é eles festejarem, porque o Espírito Santo é liberdade, porque aonde há o Espírito Santo há liberdade, aonde está o Espírito Santo se move diferente. E alguém até me falou isso, pastor, mas e os demônios? Eu até perguntei para essa pessoa, você acha que esse lugar santo aqui, demônios não entram? Demônios entram aqui. Quantas vezes eu já libertei pessoas aqui nesse altar cheio de demônios, e você já viu isso? Os demônios entram aqui. Então eu não vou ficar preocupado com os demônios, porque se eu for cheio do Espírito Santo, os demônios vão sair, eles não vão ficar aqui. Eles não se criarão aqui dentro. Porque demônio só se cria aonde se deixa ele ser criado. Demônio só se cria aonde o crente perdeu o fogo do Espírito Santo, aonde perdeu a unção do Espírito Santo, aonde perdeu a visão do Espírito Santo, porque há muitos espíritos malignos no meio da igreja, mas quando Jesus está, e o seu Espírito também, nada pode resistir à presença dele. E se estiver aqui, cai no chão, a gente liberta. Quantas vezes vocês já me viram aqui libertando gente aqui nesse altar? Quantas vezes endemoniado que fala comigo aqui, dizendo que vai me matar, e eu liberto em nome de Jesus. Porque eu não tenho medo de demônio. Porque demônio existe, mas também existe os anjos de Deus. Existe diabo, mas existe Deus. Existe tanta coisa, mas existe o Espírito Santo de Deus. Então abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor. Eu não tenho medo do diabo. Porque o diabo é necessário. Estava discipulando alguém e disse para ele, eu amo a vida do diabo. A pessoa me olhou dizendo assim, mas pastor, eu falei assim, se o diabo não agir, como eu irei repreendê-lo? Se o diabo não estiver presente, como é que eu vou manifestar a glória de Deus? Se o diabo não matar, como Jesus ressuscitará? Tem coisas que nós precisamos pensar, igreja. Porque não existirá milagres se não houver necessidade deles. Não existirá sinais se não houver necessidade deles. Então deixa o diabo fazer o que ele quiser fazer na vida dos outros. Deixa ele pisar, pular, quebrar toda a vida dos outros. Mas a sua vida não. A sua vida está debaixo da unção do Espírito Santo. E eu vou dizer mais uma coisa para você. Você terá tanta unção do Espírito Santo que quando o diabo se levantar, ele vai cair. Porque tu levantarás a tua mão e a unção de Deus estará na tua vida. E a glória do Senhor estará na tua vida. E o poder de Deus na tua vida. E o diabo vai cair. O problema é que tem crente cheio de água parada. E água parada, irmãos, não serve para nada. Porque as águas que são vivas nos levam para longe. As águas que são vivas
nos tiram da onde estamos e navegamos para lugares distantes, sabendo que nós somos chamados e comissionados para fazer o ID de Jesus na terra. O problema é que você está tão cheio de você que não consegue entender isso. O problema é que você está tão cheio de você que não consegue entender que o Espírito Santo na sua vida é para trazer sobre você amor, poder e equilíbrio. Eu amo, mas eu tenho o poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus e eu tenho equilíbrio. Coisas que não podem faltar no crente. Porque os crentes de hoje estão desequilibrados. Os crentes de hoje estão mortos para o amor. E os crentes de hoje estão sem poder nenhum. Qual foi a última vez que você colocou a mão em alguém e foi curado? Qual foi a última vez que você viu uma pessoa sedenta pelo amor de Jesus e pregou a ela? Qual foi a última vez que você foi equilibrado e ensinou a palavra? Eu estou indo à igreja todo do domingo. Parabéns para você. Não significa absolutamente nada na sua vida vir à igreja aos domingos. O que significa na sua vida é você manifestar o poder de Deus nela. Isso significa alguma coisa. Ok, valeu. Então significa alguma coisa. Se não for isso, você não serve para nada. Eu estou dizendo isso com todas as letras para você. Eu estou falando do reino de Deus. E se você não multiplica o seu talento, e você vai enterrar o seu talento, você tem um lugar no inferno. No inferno há um lugar para você. Não é eu que digo, é a palavra de Deus que disse. Quando o Senhor disse, servo infiel, servo sem nenhuma condição, o seu lugar é no lugar que está o ranger de dente. Ele está falando de inferno, e inferno não é lugar para crente. O lugar para crente é o gozo, é o Senhor, é a presença do Senhor. E se você não entende isso, precisa parar para entender isso. Diga ai, pelo amor de Deus. Eu estou te falando isso sério. Não multiplicando o que você tem, você vai para o inferno. Multiplica o que Deus te deu. Ama as pessoas, valoriza as pessoas, ativa as pessoas, prega o evangelho às pessoas, discipula as pessoas, ensina as pessoas, faz alguma coisa. Porque enquanto você não fizer, você está enterrando o seu talento. E isso é perigoso. Porque talento enterrado traz sobre nós a incoerência da multiplicação que deveríamos ter. A fidelidade no pequeno leva a recompensa no grande. Não importa se o seu talento é 2. Se seu talento é 1, se seu talento é 5, se você for fiel, você vai multiplicar e a recompensa será grande na sua vida. Agora, se você não multiplicar, a recompensa será pequena e vai ser mais difícil ainda. O princípio de ser fiel em coisas pequenas é uma lei universal do reino de Deus, repetida em outras parábolas e ensinadas por Jesus. Ele diz o seguinte, na minha versão diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando nada de dinheiro, não. Ele está falando de responsabilidade.
Se você não tiver responsabilidade nas pequenas coisas, você jamais será colocado no muito. Às vezes as pessoas me perguntam assim: por que eu não tenho essa oportunidade? Porque na pequena coisa que foi te dada para fazer, você não foi fiel. Porque você está esperando ter muito para ser fiel. Não, seja fiel no pouco e no muito o Senhor te colocará. Seja fiel nas coisas pequenas e Ele ativará a sua habilidade para ter coisas grandes. Mas se você não é fiel nas coisas pequenas, se você é desonesto em coisas pequenas, Ele jamais colocará você em coisas grandes. Receba isso na sua vida hoje. Eu peço ao Espírito Santo que derrame sobre você honestidade nas coisas pequenas, para que Ele habilite você nas coisas grandes. E eu não estou falando de dinheiro. Porque tem muita gente querendo coisas grandes. Querendo pregar, querendo não sei o quê, querendo não sei aonde. Se você não é fiel num GA. Se você não é fiel a uma rede. Se você não é fiel a um discipulado. Se você não é fiel a nada. Aonde é que Deus vai te colocar? Em lugar nenhum. Tem muita gente querendo os louros do ministério. Irmãos, o único lugar que eu vejo gente começar grande é no dicionário. Mas tirando isso, irmãos, gente começa pequeno. O sucesso só vem depois do trabalho. O sucesso no reino de Deus só vem depois que você se esforça, de que você lança a semente. No reino de Deus, eu quero dizer para você que aqui poderá ter milhares de pastores, dezenas de pastores, mas se não começar de algum lugar, nunca vai chegar lá. Alguém diz assim: o pastor começou muito. O pastor Marcelo começou varrendo igreja. Pastor Marcelo começou fazendo professor da escola dominical. Professor Marcelo começou fazendo células. Professor Marcelo começou fazendo um monte de coisa. Eu só estou aonde eu estou porque eu comecei em algum lugar. Ninguém vai chegar a lugar nenhum se não tiver coragem de fazer o que tem que fazer. Tu quer ter um ministério profundo? Quer ter um ministério cheio de Deus? Começa abrindo um GA. Começa abençoando a vida de alguém. Começa abençoando a vida de alguém. Para de querer crente. Tem muita gente que não é crente precisando de você. Ninguém começa grande, irmãos. Todos nós começamos pequenos. Mas a nossa fidelidade no pouco nos habilitará no muito. Mas está todo mundo querendo dinheiro, ser fiel no real, no 100 real e chegar no 1000. Tem muita gente querendo ser fiel no 1000 e chegar no 10.000. Ei, para com isso. Isso é uma consequência. Porque quando você entende que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus e sua justiça não é ir à igreja, não é cantar, não é dançar, é pregar o evangelho. É pregar o evangelho. É ensinar o que Jesus mandou ensinar. É libertar os cativos. É tirar o homem e a mulher da prostituição, do homossexualismo e ensinar sobre Jesus. Esses dias, meu amigo que é homossexual ficou espantado comigo. Ele disse para mim: Marcelo, você me ama? Eu disse: eu sou apaixonado por você. Tu me ama mesmo, Marcelo? Eu sou apaixonado por você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A minha paixão por você não pode cegar a visão de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz que você está em pecado. E a Bíblia diz que você, se não se arrepender, vai para o inferno. E a Bíblia diz que se você não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e deixar o que está fazendo, você vai para o inferno. E eu estou te falando isso porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu olhava para você e fingia que você não era homossexual. Ele me abraçou e chorou. Nunca ninguém me falou assim, Marcelo. Eu disse: Deus ama o pecador, mas abomina o pecado.
O problema é que a igreja quer ser politicamente correta. Eu digo uma coisa para você: não existe lugar para politicamente correto na Bíblia. Você precisa ser biblicamente correto, diga amém por isso. Biblicamente correto. E biblicamente correto é amar e dizer a quem você ama que está errado. Você não faz isso com seus filhos. Você não faz isso com quem você ama. Se você ama alguém, você olha para ele e não deixa de amá-lo porque cometeu um erro, mas corrige o erro que ele cometeu. O problema da igreja hoje é que ela quer ser aplaudida pelo mundo. Ei, a igreja não será aplaudida pelo mundo. A igreja será perseguida. O problema é que está todo mundo querendo, eu quero ser amado pelo mundo. Tu vai morrer e vai para o inferno. O mundo tem que te odiar. Sabe por quê? Porque pregar a verdade é ensinar o amor de Deus. O amor de Deus é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para morrer no lugar de todo aquele que nele crê, que seja salvo por ele. Se tu não prega, tu está ferrado. Você tem que pregar. Você tem que ensinar. Ah, pastor, mas o que vão achar de mim? Acho o que achar. Porque é melhor agradar a Deus do que agradar o mundo. Você quer agradar o mundo? Agrade. Você quer louvar o mundo? Louve. Mas não diga que você não foi avisado. Em Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que o objetivo que nós temos que viver como servos de Deus não é o lucro que o reino pode nos trazer, mas o seu elogio que Jesus faz e a recompensa que ele faz aos seus. O escritor de Hebreus enfatiza isso quando ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é a palavra. Ela não é dura demais para aqueles que a ouvem, porque são maduros para ouvi-la. Quem ouve uma mensagem como essa e fica com mimimi, nunca foi maduro para ouvir nada. Porque uma das coisas que eu percebo no texto, lá que Jesus fala, Mateus 25, é que algo acontece com aqueles que são servos bons e fiéis. Porque o servo que escolheu, o servo que escondeu o talento, falhou por medo e inércia, desperdiçando a oportunidade. Seu julgamento não foi por ter pouco, mas por não ter feito nada o que estava a seu alcance. Em resumo, essa parábola nos convida a sermos mordomos ativos e fiéis dos dons que recebemos, investindo-os na obra do reino de Deus, enquanto aguardamos o seu retorno. Ele virá. Ele virá. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Se Deus te deu segundas chances na vida, terceiras ou quartas chances na vida, se Deus já tirou você de vale de sombra da morte, se Deus já reergueu você da onde você estava prostrado,
você está devendo a Deus a tua vida. Ouça o que eu estou dizendo, você está devendo a Deus. Porque se você tivesse morto, em alguns casos seria muito melhor para Deus. Mas como você está vivo, só sem envergonha a presença de Deus, era melhor Ele ter te levado. Eu falo isso para mim, porque minha mãe está aí, eu estava no CTI, em coma, profundo, ia morrer. Mas eu disse, quando Deus me tirou da morte, eu disse a Ele que eu seria refém dEle para a minha vida toda. Ele não precisaria mais fazer o que Ele fez para mim entender qual era a minha posição diante dEle. Eu não precisei mais voltar a um hospital e ficar entre a vida e a morte, para dizer agora eu sirvo a Deus. Não, se eu estiver doente eu vou servir a Deus, se eu estiver com saúde eu vou servir a Deus, se eu estiver com uma dor eu vou servir a Deus, se eu estiver perdendo eu servirei a Deus, se eu estiver ganhando eu servirei a Deus, se eu estiver sofrendo eu servirei a Deus, porque eu não sirvo a Deus por uma circunstância, eu sirvo a Deus pelo que Ele fez na minha vida. O problema é que a gente está encontrando circunstâncias para servir a Deus. O problema é que a gente está esperando um momento para servir a Deus. Você já foi te buscar lá no fundo do poço? E tem gente aqui que eu sei que Deus foi buscar lá no fundo do poço. Você precisa responder a Deus hoje dizendo: chega, eu vou desenterrar o meu talento e vou multiplicar o meu talento. Chega, eu vou deixar de fazer coisas que eu estou fazendo e vou fazer coisas que o Senhor quer que eu faça. Chega, eu vou deixar de amar aquilo que eu tenho que amar e vou amar o Senhor sobre todas as coisas. Porque quando eu amo o Senhor sobre todas as coisas, não há lugar para outra coisa no meu coração que seja no lugar do Senhor. O problema é que a gente coloca qualquer coisa no lugar do Senhor. Só que você está sabendo do recado. Porque o recado o Senhor mandou dar e eu já dei o recado. O recado é: se você enterrar o seu talento, Ele vai vir e vai buscar o talento que Ele te deu. E o que Ele vai fazer com você depois, você não vai gostar. Eu tenho certeza absoluta que você não vai gostar. Então eu vou te dar um conselho como seu pastor, seu amigo, seja lá o que você olha para mim, diga que eu sou para você. Pega o teu talento e multiplica teu talento. Pega o teu talento e faz mais. Pastor, eu só tenho 12, multiplica para 4, porque esse 4 será 8, esse 8 será 12, 16 e assim por diante. Esses talentos multiplicará se você colocar na mão do Senhor. Porque só pode alimentar a multidão quem tem pães e peixes na mão. Senhor, tem uma multidão lá com fome. Tem uma multidão, a gente não pode mandar essa multidão embora, Senhor. Tem uma multidão lá fora, Senhor, que veio ouvir a tua voz, mas elas estão com fome. O Senhor olha para o lado e pergunta: o que é que nós temos? Alguém chega com ele e falou: Senhor, tem uma criança aqui, ó. A mãe dele saiu, mandou ele vir para aqui te ouvir, mas a mãe dele deu uns peixinhos para ele e uns pães. E aquele menino veio e entregou na mão do Senhor. E o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Ao ponto que os pães e os peixes multiplicaram tanto, que teve 12 cestos mais de pães e de muitos peixes. Nunca haverá multiplicação se não houver pães e peixes. E os pães e os peixes estão nas suas mãos. Ouça o que eu estou dizendo e vou repetir. Os pães e os peixes estão nas suas mãos. Os pães e os peixes estão nas suas mãos. Aquele menino tinha duas opções: ou pegar os pães e os peixes e comer sozinho. Não, ninguém iria perceber isso. Ele poderia estar com fome e dizer: eu vou comer sozinho, porque minha mãe preparou para mim, eu vou comer sozinho. Mas a criança dizendo: não, peraí. Se é para colocar na mão do Senhor, pode levar. Porque eu sei que o Senhor pode multiplicar os pães e os peixes que minha mãe deu. E a história vai ficar contando isso por toda a vida. Se você tiver coragem de colocar seus pães e seus peixes na mão do Senhor, seus talentos nas mãos do Senhor, Ele vai multiplicar você.
E você vai ouvir: servo bom e fiel, adentre a coroa, adentre o lugar, adentre a minha presença, porque você foi fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Eu vou tirar você. Olha, ouça o que eu vou dizer para você essa noite. O Senhor está dizendo no meu coração essa noite: se tiver gente corajosa aqui, Deus vai levantar gente corajosa para fazer coisas que nunca foi feito antes, para ouvir coisas que nunca ouviu antes. Mas tem que ter coragem para sair do anonimato, do medo, para sair daquilo que te atormenta e servir a Deus com qualidade. Para de olhar para o lado, e quando alguém diz que você está se exibindo, quando você faz para Deus, você não se exibe. Quando você faz para Deus, você está fazendo para Deus. E eu profetizo isso na sua vida essa noite. Um exército de homens e mulheres levantando-se para multiplicar o talento que Deus entregou na vida deles. Eu estou dizendo isso. Ah, mas a casa que eu queria abrir um GA fechou. Vai abrir outro GA. Ah, é uma casa que não. Vai abrir, vai correr, vai pregar, vai ensinar, vai discipular, vai orar, vai libertar. E Deus vai te abençoar. Porque quando Deus quer, irmãos, Ele só precisa de gente corajosa para fazer. Ou você acha que Deus não usa pessoas pequenas? Ele usa. Viu, Isa? Sai da onde tu está escondida e levanta-te para fazer o que o Senhor está mandando tu fazer, Isa. Sabe por quê? Porque Deus tem algo novo para a nossa geração. Deus não tem mais tempo a perder. Se não for você, Ele vai levantar outro. E eu estou dizendo para Deus, eu estou orando, eu estou jejuando. Deus, eu quero uma geração de homens e mulheres que sejam os mais perrapados, os mais pilantras, o mais safado, o que não presta, que entre por essa porta, aceite a Jesus e se levante para pregar o Evangelho. Porque os santinhos não querem pregar o Evangelho, porque os limpinhos não querem pregar o Evangelho, porque aqueles que se acham alguma coisa não querem pregar o Evangelho. Então chama os pilantras, Senhor. Chama os que não valem nada, Senhor. Chama os tatuados, os de brinco. Chama aqueles que não querem nada aos olhos do homem, mas estão dispostos a fazerem tudo para o Senhor. Porque os bonzinhos não querem fazer nada. Porque os bonzinhos querem vir ao culto no domingo e saciar com o culto de domingo. Porque os bonzinhos querem ir à reunião dominical e achar que estão fazendo muita coisa. Que Ele levante uma geração de homens e mulheres que seja a resposta do Senhor a essa geração. Que não tenha medo de ser quem tem que ser. Que pague o preço, mas que veja a glória de Deus. Vai chegar gente aqui, ouça o que eu estou dizendo, porque eu sou um profeta nessa casa. Vai chegar gente aqui que vai assumir papel, que vai se levantar mais rápido do que você que está aqui há muito tempo. Ouça o que eu estou dizendo hoje, porque o Senhor me falou isso na hora do louvor aqui. Eu vi um monte de gente vindo para aquela porta hoje, e eu dizia: o que é isso, Senhor? São aqueles que eu vou trazer para essa casa. Gente que não quer nada aqui dentro, vai ver eu levantando gente que quer muita coisa lá fora. Sabe por quê? Porque nós achamos que somos bonzinhos, mas enterramos os nossos talentos. E quem enterra talento vai perder o tempo do Senhor na sua vida. Quem perde o tempo do Senhor vê a nuvem em outro lugar. Quem perde o tempo do Senhor vê a chuva caindo em outro lugar. Mas quem está no time, no tempo do Senhor, vai ver a chuva seródia cair, a chuva natural cair, a colheita chegar, porque está debaixo de uma visão e de uma plataforma de Deus na sua vida. Agora o problema não é mais meu, o problema é seu. Se você entrou nesse culto, e eu disse no início dele, que você precisava aprender a ouvir e depois obedecer. Foi isso que eu falei no início desse culto. Agora eu já disse para você o que você tinha que ouvir. Agora chega o momento de você parar e vai decidir se vai obedecer ou não.
Se não vai, Deus te abençoe. E se vai, que Deus te multiplique. Se vai, que Deus rompa a tua casa. Que Deus rompa as tuas estruturas. Porque Deus jamais vai colocar vinho novo em odre velha. Porque a odre velha não aguentará o vinho novo. Mas há um vinho novo vindo do Senhor para nossas vidas. Que vai nos embriagar, vai nos encher, vai nos transbordar. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu posso ouvir um amém essa noite? Posso ouvir um glória a Deus essa noite? Quem é água limpa aqui? Cuidado com o que você está dizendo para Deus. Quem é água limpa está disposto a dar água para o sedento. Quem é água podre não gera nada, porque ninguém vai beber água podre. Então deixa o Senhor te levantar nessa geração. Deixa o Espírito Santo te ataviar nessa geração. Deixa o Espírito Santo te encher nessa geração. Deixa o Espírito Santo tirar toda a podridão de dentro de você e fazer a água viva brotar de dentro de você. Porque quem crê em mim, do seu interior irão surgir águas vivas. E as águas vivas serão para aqueles que estão com sede da presença de Deus. E eu profetizo essa noite nessa casa, no nome de Jesus de Nazaré, que há muitos poços agora sendo desentulhados, sendo libertos, água podre indo embora, água podre sendo tirada e água limpa vindo, porque vai entender o seu chamado para essa geração. Eu abençoo a tua vida essa noite. Você é uma resposta de Deus a esta geração, Quem crê nisso fica de pé, glorifica a Deus por isso, exalta a Deus por isso e libera essa palavra. Abre a tua boca e libera essa palavra na sua vida. Pois nós ouvimos aqui nos dias passados que o nosso pastor nos ensinou que a gente tem que ser a voz no meio do vale dos ossos secos. Nós temos que ser a geração que Deus vai levantar para abençoar uma geração. Diga a Deus: Pai, me dá uma oportunidade de abrir um GA, me dá uma oportunidade de ensinar as pessoas, me dá a oportunidade de fazer o que eu tenho que fazer, porque o Senhor é Deus. Eu não posso negar. Você que tem um talento e o enterrou, a Bíblia é clara dizendo que nós que enterramos os nossos talentos, nós não vamos herdar o reino de Deus. Nós vamos para um outro lugar chamado inferno. Nós teremos um outro Senhor que não é Yahvé, é o diabo. E nós precisamos parar, e nós precisamos refletir no que nós estamos fazendo, no que você está fazendo para Deus, o que você tem entregado para Deus, o que você tem dito para Deus, igreja. Isso é você e Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se você ouviu a voz, se você ouviu a voz do Espírito essa noite, você precisa corresponder a ela. Você precisa dizer alguma coisa para Ele. Você precisa dizer alguma coisa para Ele. O que você não pode é enterrar o teu talento. E se porventura o teu talento foi enterrado, essa é a noite de tirar o talento de dentro da terra e liberar essa palavra. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira,
que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.